Boa noite. Boa noite, Instagram. Boa noite, Beatriz. Gabi, boa noite. Tudo bem, Gabi? Boa noite. Seja bem-vinda, Beatriz. Marcélia. Daniele. Boa noite, gente. Bom ver vocês. Já tava com saudade. Semana que vem é ótimo. Semana passada eu não fiz, né? A gente teve aquelas 3 aulas da imersão Espelho Meu. Aí semana passada eu não fiz, já tava com saudade de fazer aqui uma aula. Marcela, boa noite. Queria ter feito dia 24, mas acabou que eu não pude fazer, que foi exatamente quando a gente entrou ali no inverno. Enfim, aí de qualquer forma a gente está em tempo de fazer, que a gente está entrando nessa estação, aí vai ser bem apropriado a gente fazer agora, nesse momento. Boa noite, Inês, Flores, Cartas e Aromas, Tati, Cristina, Busca Inicial. Eu sei quem é, acho que já me falou quem é o nome da pessoa, mas eu acabo esquecendo. Boa noite, Inês, tudo bem? Bom, gente, vamos dar um tempinho? Dar uns 2, 3 minutinhos, aí a gente começa. Hoje tem bastante conteúdo que eu quero falar para vocês a respeito desse período que a gente está entrando. Em relação à medicina chinesa, a gente vai ver que sempre tem orientações diferentes de acordo com a estação. Né? Ela tem o Marcos da busca inicial. Marcos, boa noite, não vou esquecer mais. Flores, Cartas e Aromas, Andréia, boa noite, Vânia. Então, assim, a gente sempre, cada estação, ela vai estar relacionado, né? A gente sempre vai relacionar o ciclo que a gente está externamente com o nosso ciclo interno. Então, é importante a gente entender qual é essa frequência, como é que é esse momento, o que a gente tem que fazer para proteger a nossa saúde, a parte mental, a parte emocional também, para a gente poder passar por esse inverno. E, logicamente, a gente fazendo essa correlação com a aromaterapia. Quais são os óleos essenciais que a gente vai poder ajudar? Né? Que se eu falo só de medicina chinesa aqui, não tem muito sentido. A ideia é a gente pegar esse conhecimento da medicina chinesa e trazer para o nosso mundo, que é o mundo da aromaterapia. Oi, Lilian. Tudo bem? Andréia. Idogar. Ma.sp. Deixa eu ver aqui que horas são, pra gente não demorar também. São 7h03, dá só mais 2 minutinhos, aí a gente já começa, tá? A falar do nosso conteúdo de hoje. O que mais que eu quero falar? Antes da gente começar, não sei se vocês estão sabendo, se vocês já se inscreveram. Semana que vem a gente vai ter o Jardim das Emoções. Oi, Marcela. Jardim das Emoções, que vão ser 3 aulas aqui, onde eu vou falar sobre aromaterapia e floral, sobre essa junção de aromaterapia e de terapia floral. A primeira aula eu vou falar sobre isso, como que a gente usa, o que a gente tem de igual e de diferente, que é importante, e como que a gente pode complementar um com o outro. Então, na primeira aula eu vou falar sobre isso. Na segunda eu vou falar sobre fisiologia energética, aí logicamente que a gente acaba entrando um pouco na medicina chinesa também, para falar como que essas emoções somatizam no nosso corpo. E aí na terceira aula eu vou falar sobre um protocolo SOS, como que a gente pode ter alguns protocolos SOS com florais e aromaterapia juntos para a gente utilizar, tá bom? Não precisa ser terapeuta floral, não precisa entender de floral, eu vou fazer aqui de uma forma simples para vocês entenderem e poderem começar a utilizar os florais associados à aromaterapia, tá? Então, esse Jardim das Emoções vai ser semana que vem, dia 5, 6 e 7, segunda, terça e quarta, 8 horas da noite aqui. Quem não se inscreveu, se inscreve, clica lá no link da bio quando acabar aqui a live, coloca seu nome, entra pro grupo do WhatsApp para receber os lembretes e tudo mais. Tá bom? Bom, gente, então vou começar.
né? Vamos começar a falar um pouquinho da aromaterapia no inverno. Quando a gente fala de aromaterapia no inverno, a gente vai estar falando sempre... a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para entender isso, para entender como é que a gente tem que se cuidar e tudo mais, é entender dois conceitos básicos da medicina chinesa, que eu vou falar aqui de uma forma rápida e simples, mas só para a gente poder chegar no inverno. O que acontece? Quando a gente fala de medicina chinesa, a gente fala de duas energias, que é a energia Yin e a energia Yang. Sendo Yin uma energia de contração e Yang uma energia de expansão. E aí, quando a gente fala de vida, quando a gente fala do que permite a vida, é exatamente a dinâmica entre essas duas energias. O que a gente tem, então? A gente vai ter sempre períodos Yin, períodos de descanso, períodos de quietude, e períodos Yang, que são períodos de atividade. Então, a gente vai ter o dia e a noite, a gente tem o frio e o calor. São esses opostos, né, que vão se transformando um no outro e vão possibilitando a vida, esse eterno movimento. Então, sempre que a gente fala de Yin, energia Yin, por exemplo, eu estou falando de lua, frio, noite, feminino, né, da mulher. Eu estou falando de um movimento de contração, de voltar para dentro, né, de quietude. E quando eu falo Yang, eu estou falando de um movimento, o que a gente pode correlacionar com essa energia Yang? Sol, o meio-dia, o calor, a ação, o movimento, a lua cheia, o masculino. Então, tudo que a gente correlaciona a um movimento de expansão é Yang e de quietude vai ser Yin. Só que quando a gente fala, por exemplo, das estações, a gente vai ter o inverno, que é o frio, a gente vai ter o verão, que é o calor. Só que a gente não muda do frio para o calor de uma hora para outra, a gente vai ter transições. Então, a gente começa, por exemplo, no inverno, que é um frio, né, que é um momento de quietude que a gente vai ver. Do inverno, a gente tem a primavera, que é quando a gente começa a ir para essa energia mais yang de movimento, né? As flores começam a nascer, a natureza vai dando, né, aquela coisa que a gente pode pensar. Logicamente que eu vou trazer exemplos aqui de frio lá do hemisfério norte, porque o frio aqui de Niterói não conta. Mas assim, a gente vai pensar no hemisfério norte, aquelas árvores congeladas, né? A vida muito parada. De repente, na primavera, começa a ter um certo movimento. E aí a gente chega no Yang, que é o verão, onde a gente tem calor, energia. A gente vê que é um momento onde a gente vai para a rua, que a gente sai, que a gente vai fazer as coisas. Que é considerado um movimento de expansão, mais alegre, até de comunicação com as outras pessoas. Dessa energia Yang, a gente vai ter uma pausa, que vai ser a canícula que a gente fala, que é essa meia estação, quando está acabando o verão e está vindo para o outono, e aí depois a gente vai para o inverno de novo. Então, gente, isso é um ciclo que a gente tem. O exemplo que a gente tem mais fácil de entender são as estações, que a gente vai ter inverno, quietude, de repente primavera, começa o movimento, verão, movimento total, de repente a gente dá uma parada e volta para o outono e depois vai para a quietude de novo. Então a gente tem esse ciclo, né, que vai ser esse movimento entre as energias Yin e Yang, quando você vai indo de uma para outra. Esses ciclos é o que a gente chama dos 5 elementos, né? A gente vai ter, e aí eu vou usar como exemplo as estações. A gente vai ter o inverno, que é o elemento água. Depois a gente tem a primavera, que é o elemento madeira. A gente vai ter o verão, que é o elemento fogo. A gente tem a canícula, que é o elemento terra. E a gente vai ter o outono, que é o elemento metal. E aí recomeça o inverno, elemento água. Então a gente tem o que a gente chama de 5 elementos, a gente pode também chamar de 5 movimentos. São 5 estados energéticos. E aí a gente pode pensar na lua, né, que a gente vai ter ali a lua nova, de repente a lua crescente, de repente a lua cheia, de repente a lua minguante, né? E aí você vai falar, tem 4?
é porque na medicina chinesa eles colocam mais um elemento que seria uma pausa, que seria um elemento neutro, tá? Mas a gente vai ver esse movimento no nosso dia, né? Eu tô lá dormindo, quietinha, que é yin. De repente eu acordo, começo a me movimentar, meio-dia eu tô no ápice da minha movimentação, vai chegando de tarde eu começo já a me aquietar e de noite eu vou para a quietude. Então esse movimento de expansão e de contração, ele vai estar presente em tudo na nossa vida, tá? E aí, na medicina chinesa, a gente tem alguns cuidados que a gente vai ter que ter em relação a cada estação, para a gente manter a nossa saúde. A gente não vai, por exemplo, se alimentar da mesma forma no verão e no inverno. A gente vai ter preferências por alimentos diferentes. E até o que a gente vai passar no nosso corpo vai ser diferente também no verão e no inverno. A gente está pegando esses opostos. E aí, hoje, a gente vai falar especificamente da aromaterapia no inverno, que vai estar ligado ao elemento água. Até aí foi, gente? Ficou muito confuso? Medicina chinesa é um negócio que você precisa... Eu estudei 8 anos para poder entender alguma coisa. Então, eu tentar explicar isso para vocês em 5 minutos é assim, só para dar um panorama mesmo. Mas fala para mim aqui se até aqui tá tudo bem, para a gente começar a falar especificamente do elemento água. Dá um ok para mim. É engraçado que tem um delay do que vocês escrevem para quando eu pergunto. Então, eu sempre fico com a sensação de que eu fiquei no vácuo. Eu falo, pô, eu perguntei e ninguém respondeu nada. Vi uma mãozinha ali. Ok. Então, podemos seguir, Beatriz, ok? Ok. Vamos seguir então, gente. Foi aqui. Chegamos no elemento água, que é o inverno. O elemento água, cada elemento... Na medicina chinesa, ele vai estar correlacionado com uma estação. No caso do elemento água, está correlacionado ao inverno. Com uma lua, que a gente pode corresponder à lua nova. A gente vai corresponder a uma energia, que a energia que se corresponde ao inverno vai ser o frio. Então, a gente tem, e é óbvio, né? O frio vai estar correspondendo ao inverno. A gente vai ter partes do corpo e tudo mais. Mas vamos até aqui. Então, a gente vai ter ligado ao inverno essa energia que é o frio e essa energia de introspecção, de se voltar para dentro. Quando a gente fala se voltar para dentro, gente, a gente fala dessa quietude. A gente pode perceber isso claramente, por exemplo, na natureza, né? No inverno, as noites são mais longas, que é um momento um momento de quietude, um momento de dormir. As noites, elas são mais longas. Os animais, né, que hibernam, o período onde eles hibernam é o período do inverno, né? Então, a gente tem ali um período apropriado para você ficar em quietude. As árvores, elas ficam despidas, às vezes, das folhas até no inverno. Tudo na natureza... No inverno vai ter uma tendência a entrar em repouso, a ficar ali quietinho em repouso. A energia, essa nossa energia que circula pelo nosso corpo, ela tende a interiorizar. Ela vai interiorizando no nosso corpo. A gente tem, até quando a gente vai punturar com a agulha, por exemplo, né, como acupunturista, no inverno a gente aprofunda mais a agulha do que no verão. Porque no verão a energia corre mais superficial, no inverno ela se aprofunda. Então, no inverno, a tendência energética do frio vai ser de aprofundar e vai ser de enrijecer. O frio, gente, naturalmente é uma energia que enrijece, né? Ela interioriza e ela enrijece. A gente pode ver, por exemplo, a água. Você coloca a água no frio, ela vai fazer o quê? Ela diminui de tamanho, ela congela e ela enrijece, ela fica dura. Quem aqui, o pessoal aqui, né? Todos somos da aromaterapia, quem já usou óleo de coco sabe. Se você pegar o seu óleo de coco, botei, sei lá, em banho-maria ali um pouquinho, botei no sol, ele ficou líquido, eu pego um pote, coloco o óleo de coco líquido ali até aqui no pote. Botei na geladeira, ele diminui.
ele fica duro, né? Ele vai endurecer e ele vai diminuir, ele vai interiorizar. Então, o frio, ele tem essa característica energética. É muito interessante quando a gente fala desse frio, dessa energia de interiorização, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai, por exemplo, em aromaterapia, quando se vai colher, né, certas folhas, partes das plantas ali, para extrair o óleo essencial, essa extração tem que ser feita muitas vezes durante o dia, na parte da manhã. Porque à noite, aquele óleo essencial ele pode tender a se concentrar lá na raiz, que é essa parte yin. E aí, se você colhe as folhas e tudo, aquela planta, naquele período, ele não vai ter tanto óleo essencial, porque ele vai ter migrado ali, vai ter ido na planta para a raiz. Então, precisa, né, de um momento do dia, que é o momento yang, porque o óleo vai estar ali, né, expandindo ali na planta. Então, isso é muito interessante da gente perceber esse movimento de interiorização que a gente tem no inverno. Bom, então, assim como a água vira gelo, assim como essa energia interioriza, a nossa energia ela vai para o interior do nosso corpo. Os nossos músculos, eles vão ficar mais retraídos, né? Vocês podem ver, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes, torcicolo, por exemplo, acontece muito no inverno, onde o músculo tá retraído, e aí qualquer movimento, um movimento mais rápido que você faça, ou aí de repente você tá tensionada, você potencializa com uma tensão emocional e faz um movimento ali de mau jeito e ali o músculo sente. Então, essa questão muscular no inverno, ele vai tender a ficar mais rígido e mais retraído. Então, isso vai poder provocar muito a gente ter essas distensões, questões musculares. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é aquecer o nosso músculo, é trazer energia, trazer sangue circulante ali para o nosso músculo, para poder relaxar essa musculatura que vai tender a ficar mais rígida. E as articulações também, elas vão ficando mais rígidas. Então, todas as nossas articulações, no inverno, né, com o frio, ela vai tender a ficar mais rígida. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, então, quando a gente fala de aromaterapia, né, de inverno e de frio, a gente vai precisar de cara, gente, nem falando de aromaterapia aí, proteger o nosso corpo do frio. A gente que eu sou daqui do Rio, né, Niterói, é muito engraçado, porque como a gente está num lugar que não é frio por natureza, muitas vezes a gente não está acostumado a se proteger do frio. Então é muito comum você ver gente no frio andando descalço. Isso na medicina chinesa é, assim, terminantemente proibido. Não se anda descalço. No frio. Ainda mais se você pegar aqui, que a gente tem muito aquele piso, que é aquele piso frio no chão, você é descalço ali. Porque o frio, tem algumas regiões que são muito importantes da gente proteger o corpo no frio, para a gente aquecer. Uma dessas regiões, né, vão ser os pés. É importante a gente manter os pés aquecidos. Então, nada de andar descalço. A gente sempre anda com o pé protegido. Isso quem é de lugar frio já anda naturalmente, mas eu falo isso porque eu sou de lugar quente e quem é de lugar quente costuma não se proteger. Manter os pés aquecidos, manter o corpo aquecido também, sabe? Manter o corpo aquecido. Uma das coisas que a gente pode fazer é em relação à nossa alimentação. Na medicina chinesa, já não é uma coisa muito bem-vinda você ficar se alimentando muito com coisa gelada, né? É legal você tomar chá, coisas, ou água mais ou menos na temperatura normal, natural, ou mais para bebidas quentes, mas não nada muito gelado. Na medicina chinesa a gente vai ter aqui o que a gente chama do fogo digestivo, e o ideal é a gente manter esse fogo digestivo sempre aquecido. Então a gente vai aquecendo. Quando a gente fala do inverno, isso vai ser mais importante ainda. A gente se alimentar adequadamente, se alimentar com alimentos aquecidos, cozidos,
Logicamente que a gente vai também comer coisa, né, coisa crua, mas a gente dá uma preferência para alimentos realmente quentes, né, e cozidos. Quem é o pessoal que é crudívoro aí, tal, frugívoro, vai me bater, mas na medicina chinesa se fala muito isso. E a gente pode colocar também na nossa alimentação uma coisa que vai aquecer, que são as especiarias. As especiarias, por natureza, elas aquecem. Então, a gente colocar especiarias... a Gabi, eu adoro tomar sorvete no frio. Pois é, eu também. Açaí gelado no frio, né? Assim, gente, é lógico que isso não é... Quando a gente fala, principalmente de alimentação, são adaptações. É a gente ter atenção... Que se de repente, né, eu adoro tomar sorvete no frio, eu tomo sorvete no frio, não faz nada, tudo bem. Mas se de repente é um dia que eu tô com uma rinite, eu tô espirrando, eu tô me percebendo já meio fragilizada com frio, eu me protejo, eu não vou fazer isso. Né? Aí eu vou evitar, eu vou lá, vou aquecer meu pé, vou colocar um casaco. Tem muita gente que às vezes está no frio, tá com a mão gelada, mas não tô com frio, tô bem. É legal a gente se proteger, porque o frio... Na medicina chinesa é uma energia que percorre o nosso corpo, né? Eu não vou entrar aqui para falar em detalhes sobre isso, mas ele tem o trajeto, ele percorre o nosso corpo, ele nutre os nossos, né, o determinado órgão ele vai nutrir os rins. Só que o que acontece? Se a gente pega um golpe de frio ou em excesso, ele se torna patológico. E aí ele vai ficar retido ali no nosso corpo. Então é legal a gente manter aquecido, porque frio é paralisação, frio é cristalização. E calor é movimento, calor vai ser sempre sinônimo de movimento, de saúde, então é muito legal, lógico que não um calor absurdo, mas é muito legal a gente tentar manter esse cuidado, principalmente no inverno, né, de se manter aquecida. Com a alimentação a gente pode colocar essa questão das especiarias, canela, cravo, nos alimentos, para sempre também manter, né, as especiarias elas aquecem muito e movem também. Alice está falando aqui, atenção, né? O cuidado com o nosso corpo. Exatamente assim. Se a gente, muitas vezes, tem gente que segue a alimentação certinha, não posso isso, não posso aquilo, não sei o que, e faz. Mas a gente sabe o quanto é difícil mexer em alimentação. Então, sempre que a gente pode ir fazendo ajustes, evitando, não precisa cortar, mas a gente vai evitando, a gente vai olhando aqui, né? A gente vai compensando e tudo, a gente vai melhorando. E aí, gente, esse calor que a gente fala, que a gente pode ter o cuidado com a alimentação, que a gente pode ter o cuidado protegendo mesmo fisicamente com roupa, mantendo o nosso corpo aquecido, os nossos pés aquecidos, as nossas mãos aquecidas. Eu acho que quem tem rinite, quem sente com mudança de tempo, vai saber disso, sabe? Vai saber que muitas vezes você acorda, você pega um vento errado ali, vem um frio de um lugar que você não espera, você começa a espirrar. E aí, quando a gente se mantém aquecido, isso geralmente melhora muito. E esse aquecimento que a gente leva para o nosso corpo dessa forma, a gente também vai colocar agora para cuidar da nossa parte muscular e articular, que é tão importante a gente cuidar com óleos essenciais que aqueçam essa região. E aí, o que a gente pode usar, gente? Todos os óleos que são especiarias vão ser muito bem-vindos no verão para a gente fazer sinergias para o nosso corpo. Tanto se eu tiver com uma tensão muscular, né? Tô percebendo que tem uma região mais rígida, como se eu quiser aquecer uma região. E aí a gente tem algumas opções, eu vou falar aqui sobre alguns óleos essenciais que são interessantes. A canela, que é por excelência um óleo essencial que aquece muito. Eu posso usar canela, principalmente quando a gente fala de questão muscular, se eu tenho uma dor, né? Se eu tenho uma dor articular, se eu tenho uma dor muscular, que eu toco, eu vejo que a região tá fria, eu posso com certeza fazer uma diluição num óleo gorduroso desses óleos essenciais e massagear essa região. Todos eles, gente, é importante que a gente faça diluído, porque esses óleos essenciais que aquecem são óleos que muitas vezes podem ser agressivos para a pele se a gente passa puro. Então, tudo que eu falar aqui é diluído, tá? A gente dilui num óleo gorduroso, óleo de coco, a gente vai falar que o óleo de gergelim vai ser o ideal, vou falar daqui a pouco, mas a gente tem que diluir num óleo gorduroso, pode ser semente de uva, enfim, algum óleo. Canela,
tomilho, gengibre, e aí a gente tem o gengibre que é extraído a vapor e a gente tem o gengibre que é extraído por gás carbônico supercrítico, que é fantástico e aquece muito. Então, canela, tomilho, gengibre, orégano, amêndoas amargas, não é óleo gorduroso de amêndoa, é um óleo essencial de amêndoas amargas. É um óleo que é fantástico para dor muscular e articular. É um óleo que é muito bom para a gente aquecer a musculatura e aquecer a articulação. Canela qualquer uma? Pode ser a cascas, pode ser a canela folhas também. Capim-limão também é um óleo que é bem legal da gente usar, que ele aquece o corpo, ele move o corpo. Não sei se é uma erva, mas a gente pode colocar ali como uma especiaria, mas ele fica mais como erva. Mas é interessante a gente pensar no capim-limão também, que é um óleo muito, muito legal para aumentar ali o metabolismo. O wintergreen é um óleo interessante também da gente usar, gente. O wintergreen quando tiver dor. Esses óleos aqui, eles são muito interessantes quando a gente também tem essa questão de dor. Então, a gente não precisa fazer um uso no corpo todo. Vou fazer um óleo de canela com tomilho, com todas essas ervas e passar no corpo todo. A ideia não é essa. A ideia é a gente fazer uma sinergia, por exemplo. Tô aqui com a minha colinha aqui anotada com o meu roteiro, por isso que eu fico olhando aqui para baixo. Canela com gengibre. Pego canela com gengibre, diluo num óleo de gergelim, passo numa articulação, passo numa região que tá fria, região da lombar, joelho, uma região onde eu sinta dor. Eu uso essas sinergias para aquecer. Ou eu vou fazer um óleo corporal, eu coloco eu coloco um pouquinho, a gente vai ver aqui outros óleos que a gente pode colocar. Eu coloco ali uma especiaria para aquecer o meu corpo, se eu vejo que eu preciso, né, desse aquecimento. A Cris perguntou tomilhos. Tem vários tipos diferentes também. Tem, Cris, a gente tem o tomilho quimiotipo timol, a gente tem o quimiotipo linalol. E aí quando a gente fala de aquecer, o timol ele é mais forte nesse sentido. O tomilho branco, que ele é rico em timol, então ele aquece muito o metabolismo. Ele também é um óleo que fortalece o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune. Então, para proteger a gente contra, né, vírus e bactérias e tudo mais, ele é muito interessante. A gente pode colocar um pouquinho ali, né, no nosso óleo corporal. É interessante a gente saber, gente, que esses óleos, eles têm gengibre, canela, tomilho, amêndoas amargas, tem um aroma às vezes forte. Então, a gente coloca pouquinho junto com algum outro que a gente goste. Entendeu? É uma especiaria, é um tempero para aquecer. A gente não precisa fazer dele a base da nossa sinergia, mas a gente vai colocar ali um pouquinho dele no inverno para poder aumentar mais esse nosso aquecimento. Tá? E aí sim, logicamente que a gente sempre vai lembrar, sempre que a gente fala de especiaria, a gente está falando também de óleos que movem a pessoa, sabe? Que aquecem a pessoa. Que dão coragem para a pessoa, aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está muito prostrada. São óleos que dão uma energia de aquecimento e dão uma energia de segurança. Eles colocam a pessoa ali, tiram a pessoa de um desânimo, sabe? De um desânimo, de uma tristeza, de uma depressão. São óleos que dão para a pessoa mais energia. Devo evitar especiarias para quem tem pressão alta? Olha, depende da especiaria e depende da forma que você vai usar. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem pressão alta, você faz ali um óleo com ylang-ylang, e aí você pega, sei lá, 30 ml. Vou fazer um óleo para mim, para alguma parte do corpo. Peguei 30 ml, vou colocar 15 gotas no total. Eu coloco lá 12 gotas de ylang-ylang, coloco 3 gotinhas de gengibre, ou 3 gotinhas de canela, 3 gotinhas de capim-limão, sabe? Ali você vai ter um balanceamento, você vai aquecer um pouco e você tá ali com outro óleo que vai relaxar, que vai ser específico para essa pessoa, tá? Então, assim, só você colocar bem pouquinho e colocar outros óleos como ylang-ylang, lavanda, que vão ajudar nessa questão da pressão alta.
Posso usar rosa damascena? O que acha para aquecer o coração? Pode, é outro princípio. Quando a gente fala da rosa, você pode usar tudo, gente. Não estou falando que no inverno a gente não possa usar algum óleo. O que eu falei em relação a esses óleos, eles são óleos importantes para questões musculares do inverno, para essa questão de um músculo que contrai e a gente precisa ali aquecer e aumentar a circulação muscular. E especiarias que você pode escolher uma ali e colocar na sua sinergia corporal para aquecer um pouco. Mas você pode continuar utilizando, logicamente, todos os óleos que você quer. Tipo, rosa damascena, aquecer o coração é maravilhoso. Sabe? São coisas diferentes aqui. Quando eu falo dessas especiarias, eu falo principalmente para questão muscular e articular. Tá bom? Foi, gente, até aí? Dá um ok aí para mim, só para eu saber. Ou se vocês tiverem alguma pergunta, escrevem aí para mim que eu vou respondendo também. Bom, oleação corporal é uma coisa importante da gente fazer. Isso não é da medicina chinesa, isso aí a gente puxa da medicina ayurvédica. Na medicina ayurvédica a gente tem um protocolo de oleação corporal que você faz para nutrir o seu corpo e em cada estação você usa um óleo. No inverno, o óleo que se usa para aquecer o corpo é o óleo de gergelim. Então, a gente pode comprar um óleo de gergelim de qualidade, tem que ser prensado a frio, tem que ser puro. Então, a gente tem que procurar esse óleo em lojas de aromaterapia. Não adianta em loja, sei lá, supermercado, pegar o óleo de gergelim de cozinha, que aquilo não é puro, aquilo é extraído com solvente, não tem nada a ver com nada. A gente precisa de um óleo de qualidade. E aí a gente, com esse óleo de gergelim de qualidade, a gente vai fazer uma oleação corporal. A gente pode, durante o inverno, usar esse óleo para nutrir a nossa pele. A gente pode intercalar ali com creme também, creme hidratante, mas é legal a gente colocar ali também essa oleação corporal. E aí, gente, oleação corporal, a gente pega aqui, né, o óleo, a gente passa no corpo, a gente vai passando em todo o corpo e a gente, sabe, dá uma friccionada nas articulações, cotovelo, punho, vai passando por todos os dedos e você faz isso no corpo todo, nas costas, pode fazer até, dependendo do tipo de pele, no rosto, faz no corpo, vai na perna, dá uma atenção especial nas articulações, joelho, tornozelo, vai no pé. Então você pode fazer essa oleação corporal, o pessoal da Ayurvédica faz até diária. Passa o óleo, que é um óleo que ele é específico para nutrir a sua pele no inverno. E aí, logicamente, que a gente pode chegar nesse óleo e colocar algum óleo essencial que a gente queira, né? E aí, repetindo, não é para entupir de especiaria, para escolher uma especiaria ou outra, se a gente for colocar no corpo todo e fazer a sinergia com outros óleos. Tem alguma contraindicação para fazer essa coisa da oleação com gergelim? Não. A não ser que você tenha uma pele extremamente quente e sensível. E aí, de repente, você prefere um óleo de, sabe, uma pele quente, onde você não possa aquecer. Você tem dermatite, psoríase. Aí, de repente, vai ser melhor você manter um óleo de coco, que é um óleo que acalma e que esfria a pele. Né? Aí só se for isso, porque de resto não. Bom, outros óleos que vão ser interessantes para o inverno, gente, são os óleos das coníferas. A gente falou das coníferas já, né, em outras lives. Elas sempre aparecem. Por quê? Porque são as árvores de inverno. Essas árvores, elas aprenderam a produzir óleo essencial durante milhões e milhões e milhões de anos na evolução. São as árvores que estão lá no frio, lá no Polo Norte, lá na Rússia. E quando vem a neve, elas tiveram que aprender durante o desenvolvimento delas a produzir ali alguma substância que aquecesse o corpo, né, o tronco e as folhas, que elas se aquecessem e que movesse a seiva, para a seiva não congelar, para elas não morrerem de frio.
E nessa transição, nesse aprendizado do reino vegetal, surge a molécula que é o alfa-pineno, que foi a primeira molécula aromática que surgiu no planeta. Então, quando a gente pega óleo essencial de pinheiros, abetos, espruces, a gente está pegando o óleo essencial que tem essa função de manter a planta viva, manter a saúde da planta no inverno. E isso vai ser muito legal pra gente, porque são óleos que a gente pode colocar aí sim no nosso hidratante corporal. Eles não são dermoagressivos para a pele, como a canela, por exemplo, então a gente pode botar mais tranquila. E eles são óleos muito interessantes para a gente usar no inverno, né? Porque eles têm essa função de adaptar a gente ao frio. Então a gente pode colocar pinheiro, abeto, espruce no nosso óleo corporal, por exemplo. E aí, né, não por questão de dor, mas por questão de aquecer. E aí a gente pode lembrar que o abeto, a gente vai ver mais pra frente quando eu falar da parte emocional, mas todos eles também, eles têm uma atuação no rim, né? Eles tonificam a suprarrenal. Então, eles vão ter mais ainda essa conexão com o elemento água, que a gente vai ver que os rins e a bexiga fazem parte do elemento água. Tá bom? Então, a gente pode pensar no cipreste, abeto com óleo de coco. O ideal seria óleo de gergelim, mas pode ser abeto no óleo de coco também. O óleo de coco, teoricamente, ele é mais pro verão, que ele esfria a pele, né? Ele é um óleo considerado frio. Mas se a gente só tem óleo de coco, vai com óleo de coco. Aí a gente aquece ele com os óleos essenciais. Aí você poderia colocar abeto, um pouquinho de gergelim, né? E aí ia ficar bem interessante. E aí, gente, quem, né, pensou sobre isso, nessa questão de hipertensão e tudo, você pode usar, de repente, ali, fazer uma diluição com pinheiro, colocar o ilang-ilang e colocar ali um pouquinho de especiaria, um pouquinho de pinheiro, mas dá preferência para o óleo que você quer tratar a pessoa, você não precisa tirar, tá? Você vai continuar com lavanda, com ilang-ilang, com rosa, o que você quiser, só que você coloca esses temperinhos, como se fosse um plus que você coloca para aquecer o corpo. Bom, alguém quiser fazer capim-limão, então é uma boa para aquecer na oleação. Perfeito, capim-limão é ótimo para oleação, né? Você colocar ali um pouquinho de capim-limão, você pode colocar capim-limão com laranja, por exemplo. Laranja traz alegria, laranja também ela vai ajudar a drenar, ela é ótima para ansiedade. E fica uma mistura olfativa maravilhosa, capim-limão com laranja e lavanda. Aí você vai vendo o que você quer, né, gente? Isso, assim, o que eu tô falando aqui é uma coisa específica do inverno. Mas você não vai esquecer de todas as outras questões da pessoa, né? E pensar só no inverno. Você vai ver como é que ela tá emocionalmente, o que eu quero tratar, o que eu quero... é ansiedade, ela tá muito irritada, ela tá com depressão, o que eu quero tratar dessa pessoa. E junto a isso eu coloco ali alguma coisa para ajudar a aquecer o corpo. Beleza, gente? Bom, outra coisa que a gente pode fazer também é escalda-pés. Escalda-pés é uma coisa super legal da gente fazer. A gente viu que o pé é uma região legal da gente manter aquecida. A gente pode fazer escalda-pés, a gente bota ali uma bacia com água. A gente pega uma colher de sal grosso. Pega uma colher ali de sal grosso. Pinga o óleo essencial no sal grosso e coloca ali na água. Tá? Pode pingar umas 2 gotinhas do óleo essencial no sal grosso, porque ele vai diluir no sal grosso, vai diluir na água. Não vai ficar aquela gota de óleo essencial sobre a água. Sempre que a gente for fazer escalda-pés, colocar óleo essencial em banheira, a gente precisa de algo para diluir. A gente nunca pinga puro óleo essencial na água, que vai ficar aquela gota ali, né, sem se diluir por igual. E aí o que a gente pode usar, o sal também tá ligado ao inverno, a gente pode usar, tá ligado ao elemento água. O sabor do elemento água, o sabor salgado, a gente pode pegar uma colher ali de sal grosso, pingar o óleo essencial que a gente quer. Por exemplo, a gente poderia pegar um abeto, que é anti-estresse, com uma lavanda, né? Pingar ali no sal grosso, colocar ali, fazer um escalda-pés, né? E aí depois a gente seca direitinho, pode colocar uma meia, dormir com o pé bem aquecidinho. Isso é muito legal da gente fazer no inverno também.
tá? A gente só vai ter cuidado com os escaldapés de não colocar esses óleos como canela, esses óleos que são dermocáusticos, que a gente fala que são muito irritantes da pele. Aí a gente não usa, a gente prefere esses que são mais suaves, como as coníferas, por exemplo, a gente pode colocar tranquilamente. Bom, o que mais que a gente pode ver aqui? Pode-se fazer inalação com menta piperita para bronquite no inverno? Pode, gente, não é que pode, não tem nada que não possa, tá? Tipo assim, não, isso daqui não pode fazer porque não posso usar eucalipto. Pode. Eucalipto é um óleo que tem o cineol, assim como a gente tem o mentol, que são considerados mais frios, mas eles podem ser utilizados, principalmente se você tiver bronquite, se tiver, o hortelã é muito legal também se tem muco, né, para você expectorar. Na parte respiratória, para a gente falar um pouquinho da parte respiratória, então, já que você, né, falou aqui do assunto, a gente tem um óleo que é muito bom para o inverno também, que é o cardamomo. O cardamomo é um óleo que ele tem cineol, que é aquela molécula que tem no eucalipto, mas ele é um óleo que aquece. É uma especiaria também que aquece, mas é ótima para a parte respiratória. Então, a gente pode fazer não como um tratamento para um momento de crise, mas como um tratamento para a pessoa diário, de prevenção. A gente pode fazer ali um uso no corpo de cardamomo. Colocar um pouquinho de cardamomo no meu óleo corporal. Cardamomo com pinheiro seria maravilhoso a gente colocar ali e ir usando. O cardamomo ele tem um aroma muito gostoso. Ele tem o cineol, só que numa outra quantidade. Só que ao mesmo tempo ele aquece também, ele traz clareza mental, é um óleo muito interessante da gente usar. É um óleo que pode ser usado por criança, né? Então a gente pode fazer uma diluição, passar nas costas, passar aqui na região do peito. Pinheiro também é um óleo que é muito tranquilo para a gente usar também, né? Dá para ser usado por criança, é legal para essas questões do inverno. Pinheiro e cardamomo é uma dupla bem legal para o inverno para tratar de questões respiratórias. E menta piperita, a gente só tem que lembrar que não pode ser usado em criança. Abaixo de 4 anos a gente não usa hortelã-pimenta e nem eucalipto glóbulos. A gente tem que lembrar disso. Bom, quais são as outras partes do corpo, gente, que tem ressonância com o inverno? A gente tem os rins e a bexiga, os ossos, o cérebro, o ouvido, né? A audição e o ouvido tá ligado ao elemento água, tá ligado ao inverno, e o nosso sistema reprodutor também, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de rins, de bexiga, quando a gente fala de elemento água, a gente tá falando em medicina chinesa também de uma energia essencial que a gente fala, que é uma energia que a gente tem, que a gente tem que proteger. É como se a gente recebesse, quando eu nasci, eu recebo um quantum de energia, eu recebo como se fosse uma caixinha que eu tenho aquele tanto de energia, ó. Essa é a energia que você tem para gastar durante a sua vida. Quando acabar isso aqui, morreu. Beleza, eu pego aquela caixinha. Essa caixinha energética, ela tá nessa região dos meus rins, que a gente fala que é essa região abaixo do umbigo, tá? Que é essa região que a gente chama na medicina chinesa de Tantien inferior, né, de celeiro inferior, uma região ali abaixo do umbigo, onde está essa nossa energia, essa energia que a gente recebe, que a gente usa durante a vida e acabou, já era. Então, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente sempre está falando de tratamentos para preservar essa energia essencial. O que a gente quer para manter a nossa saúde é preservar essa energia, fazer com que essa energia fique ali guardadinha, a gente use outras energias, uso energia da comida, mas eu deixo aquela energia, quanto menos eu gasto, melhor. Quanto mais eu preservo essa energia, melhor. E essa energia, ela vai estar muito ligada aos rins. Então, é muito interessante a gente proteger essa região também. É uma região que a gente tem que manter aquecida. Essa região da lombar e essa região abaixo do umbigo, né? Toda essa parte que a gente tem aqui abaixo do umbigo, nas costas e na parte frontal, a gente tem que manter essa região sempre aquecida, tá? Uma outra coisa importante, gente, infecção urinária. Eu já vi isso, gente que tem infecção urinária direto,
andando descalça. A gente tenta não andar descalça. Na medicina chinesa, o frio, né, esse frio patológico, ele vai entrar pelos pés e ele vai direto nessa região, rim, bexiga, sistema reprodutor. Por isso que é importante a gente manter o pé aquecido. Então, assim, se alguém aqui tem infecção urinária, começa a ter de repetição e tá zanzando descalço por aí, calça o sapato, calça o chinelo, bota uma meia, aquece os pés para proteger desse frio, para esse frio não se instalar nessa região. Tá bom? Bom, ouvido que a gente falou também é uma região, gente, que a gente tiver otite, por exemplo, a gente vai usar um óleo essencial ali anti-inflamatório, que pode ser, por exemplo, a copaíba, pode ser, por exemplo, o titri. Só que a gente nunca a gente pinga óleo essencial dentro do ouvido. A gente não faz isso. Óleo essencial no ouvido, sempre a gente vai... ou a gente vai pingar em um algodão e coloca, ocluindo aqui um pouquinho, depois tira. Ou a gente pode pingar, fazer uma diluição no óleo de gergelim. E o óleo de gergelim a gente passa aqui, a gente passa atrás, a gente passa nessa região. Mas pingar óleo essencial dentro, nem pensar, tá bom? A gente não faz isso. Bom, e para aumentar a nossa imunidade, gente, a gente pode utilizar, então, o próprio titri, que vai ser um óleo que vai fortalecer esse nosso sistema imune. O próprio tomilho, que a gente viu que é uma especiaria que também fortalece o nosso sistema imune. E o tomilho é muito engraçado, porque o tomilho, ele é o óleo essencial do guerreiro, ele era utilizado pelos guerreiros na Grécia. Antes de ir para a batalha, tomava banho com ervas, né, com tomilho, colocava ramos de tomilho lá na roupa. E o tomilho, ele tem essa função de fortalecer o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de guerra, tanto no sentido do nosso sistema imunológico, como no sentido emocional e vibracional também. Então, quando eu tô me sentindo meio acovardada com alguma coisa, tô meio assim, que eu quero tomar coragem, que eu quero ir pra ação, que eu quero enfrentar, o tomilho é muito bem-vindo. Tá? Então, tomilho para fortalecer nosso sistema imune, titri fortalece o nosso sistema imune e olíbano também fortalece o nosso sistema imune. Tá? O olíbano, ele é maravilhoso para o sistema imune. Ele já tem uma outra, quando a gente pensa na parte vibracional, é diferente do tomilho. O tomilho é para quem quer ir para o enfrentamento. O olíbano, ele vai desenvolver na gente mais essa resiliência, essa capacidade da gente estar com presença, da gente estar inteira, atravessando qualquer situação. Então, mesmo que eu esteja passando por uma situação difícil, quando vem, né, aquela coisa que vem um problema, vem o outro, nunca acaba, né? Acabo de resolver um problema, pá, automaticamente aparece outro. Que eu fico, gente, o que está acontecendo? O olíbano é um óleo que traz pra gente essa inteireza e essa resiliência, essa força vital mesmo, pra gente suportar, né, as coisas que vão passar, que às vezes a gente passa ali na vida. E é um óleo que também é fantástico para fortalecer o meu sistema imune. Então, eu tenho aí 3 opções que a gente pode pensar. Tem outros também, mas eu trouxe essas 3. Olíbano, titri e tomilho. Para, né, fortalecer nosso sistema imune para o inverno. Foi, gente? E aí eu quero falar para vocês também da nossa parte emocional agora. A gente falou um pouquinho dessa parte física relacionada ao inverno, né? Que a ideia é o quê? Aquecer o corpo. O frio, ele pode se tornar patológico se ele é em excesso. Então, no inverno é um período onde eu mantenho sempre meu corpo aquecido. Com alimentação, com os óleos essenciais, fazendo uso tópico deles, através de oleação corporal, através de óleos para questões de dor. Se eu tiver dor articular, se eu tiver dor muscular, eu coloco, né, as especiarias que a gente viu. Um óleo muito importante, que não é uma especiaria, mas falou de dor muscular e falou de aquecer o músculo, desinflamar e aquecer, é o Wintergreen. Ele é importante da gente ter também no inverno para dor, é um óleo maravilhoso. Pode ser usado com gergelim. O ideal vai ser o gergelim sempre, tá? Quando a gente falou de inverno e de óleo carreador, o ideal pra gente vai ser sempre o gergelim.
Não tem o gergelim? Semente de uva? Pode. Girassol? Pode. Coco? Coco é o frio. Seria o que a gente menos daria preferência. Mas só tem o coco? Vai com o de coco também. Tá bom? Mas o ideal seria o de gergelim. E aí, a gente entra para a nossa parte emocional. Porque quando a gente fala que o inverno, o elemento água, ele tem essa correlação com o nosso corpo, ele tem correlação com as nossas emoções. Na medicina chinesa, cada órgão processa uma emoção. Então, quando a gente fala do elemento água, do inverno, a gente está falando dos rins. Nos rins é o órgão onde é processado o medo. Os rins, ele vai ser responsável por processar o medo. Ele vai estar ligado à nossa sobrevivência. Ele está ligado, se vocês pararem para fazer uma correlação com os chakras, ele está ligado ao chakra básico, que está ligado àquela energia de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Por isso que o medo vai estar ligado aos rins. E aí a gente vê que também, quando a gente olha para a suprarrenal, é essa glândula que está ali acima dos rins, que também é responsável pelo cortisol, adrenalina, noradrenalina, esses hormônios que vão estar ali ligados a esse movimento de luta e fuga, que está ligado à minha sobrevivência. Então, quando a gente fala de inverno e a gente fala da parte emocional, a gente vai estar falando do medo, a gente vai estar falando também da nossa força de vontade, né? Eu acho que o medo, muita gente até já sabe, medo está ligado aos rins, raiva está ligado ao fígado. Mas uma coisa importante da gente saber é que a nossa força de vontade, a nossa persistência, aquela nossa capacidade de se manter em alguma coisa firme, ela também está ligada a essa nossa energia. Essa nossa energia ancestral, que é essa nossa energia, essa nossa potência de vida. Então, quando a gente fala dessa minha capacidade de estar saudável, permanecer em alguma coisa que eu me determino. Eu determino que eu quero atingir um ponto e eu permaneço ali, sabe? Eu faço, eu vou e sigo. Essa minha capacidade de seguir, ela também vai estar muito ligada aos rins e ao elemento água. E aí, quais são os óleos que eu posso utilizar para isso? Primeira coisa que eu posso pensar são os próprios óleos essenciais que vão atuar na suprarrenal. Porque a suprarrenal vai estar totalmente ligada, logicamente, aos rins e ao medo, né? E aí a gente pode pensar no abeto, por exemplo, é um óleo que está super ligado à suprarrenal, é um óleo anti-estresse e que trabalha o medo. E um outro óleo muito legal para trabalhar a questão do medo é o gerânio. O gerânio também atua na suprarrenal e é o óleo da guerreira, é o óleo da coragem, é o óleo do enfrentamento. Então, quando a gente fala em medo, a gente pode fazer uma dupla aí, por exemplo, da guerreira com o guerreiro. A gente pode colocar gerânio e tomilho. Como dois óleos, o gerânio atua na suprarrenal, o tomilho vai atuar vibracionalmente e energeticamente, trazendo essa energia de enfrentamento. Então, a gente pode fazer aí uma dupla, que fica um óleo essencial com uma energia bem yang, para a gente usar, por exemplo, durante o dia. Não seria um óleo para a gente usar durante a noite. Durante a noite a gente poderia usar, por exemplo, um óleo que trabalha o medo e pode ser usado também durante a noite, é o abeto. O abeto é um óleo bem legal, ele é anti-estresse e ele também pode ser utilizado, ele atua na suprarrenal e ele pode ser utilizado também durante a noite. Por exemplo, eu posso colocar ali abeto com lavanda na hora de dormir para ajudar a dormir melhor e trabalhar essa energia dos rins, né, processando o medo. Foi até aí, gente, falando do medo. Deixa eu ver só que horas são. 7h54. Quero falar mais alguns óleos só aqui para vocês em relação ao medo. Posso fazer um óleo corporal gergelim com gerânio e gengibre? Pode. Super legal, tá vendo? Você coloca ali um pouco de gengibre. Se for o gengibre extraído a vapor, é mais tranquilo. O CO2 que a gente coloca um pouquinho menos. Mas você pode colocar gerânio e gengibre, mas vai ser um óleo que você vai usar durante o dia, né? Lembra disso, é um óleo mais pro dia. Tomei banho de manhã e passei. Pra noite, a gente precisa de alguma coisa que relaxe. As especiarias não vão ser muito usadas pra noite, a gente usa durante o dia. Outros aromas que a gente pode pensar para trabalhar o medo são os aromas terrosos.
terrosos, ou terrosos, sei lá, gente, da terra. Aromas com cheiro de terra. O que a gente pode pensar? Por que cheiro de terra? Porque tá ligado ao primeiro chakra, tá ligado a essa energia da terra, essa energia que a gente fala ancestral, ela também tá aqui nos rins. Então, quando a gente fala de medo, muitas vezes a gente precisa trabalhar também com essa energia de pé no chão, sabe? De firmeza, de aqui e agora. E aí, quais são os óleos que a gente pode usar? Vetiver, por excelência, que é aquela raiz de 4 metros ali que embrenha na terra e que traz toda essa energia da terra, de autoconfiança, de não deixar desmoronar. Eu acho muito legal isso, porque a gente pensa que o vetiver é uma planta que ela é utilizada, ela é plantada para evitar desmoronamento de encostas. Quando a gente usa esse óleo essencial, ele vai ser muito importante quando a gente tem essa sensação de estar desmoronando, de que tipo assim, gente, onde é que eu me seguro, sabe? As coisas, tô com medo, não tô dando conta, sabe? Eu preciso de uma base, de uma sustentação. O vetiver é muito bem-vindo nesse caso. A Maria Eugênia perguntou, excelente ação da lavanda com abeto. Realmente melhora o problema da insônia com esta dupla. Pois é, o abeto ele é muito legal, ele é muito anti-estresse. E aí você junta com a lavanda, fica uma dupla perfeita para a noite, né? É interessante, gente. E aí tem uma coisa legal para vocês verem. A lombar é a região ali da coluna que tá ligado, né? Tá na região dos rins. Então é uma região que muitas vezes quando a gente sente dor na lombar, pode estar ligado a medo, pode estar ligado à nossa sobrevivência, sabe? Então você tá com medo de perder o emprego, você tá com medo de sair de uma relação que de repente você tem a sensação de ser a sua base. Qualquer medo que esteja ligado a isso, aí eu tô perdendo esse pé no chão, eu tô perdendo a sensação de segurança que eu tenho. Às vezes eu vou ter uma dor lombar, e aí eu vou usar vários óleos essenciais ali. Eu vou usar, eu posso usar a copaíba, posso usar a sucupira, posso usar as minhas especiarias, o intergreen, posso usar um gengibre, uma amêndoas amargas, posso fazer minha sinergia ali. Mas é legal colocar um vetiver também. Por quê? Porque o vetiver tá ligado a essa raiz. Ele tá ligado a esse medo, que é esse medo que estão tirando o meu chão. Então é interessante eu fazer esse uso, às vezes até de uma forma sutil. Não precisa ser um monte de vetiver, poucas gotas de vetiver eu boto nessa região da lombar para poder resgatar esse funcionamento saudável dessa região, energeticamente falando, que é a minha raiz, que é a minha base, tá? Então a gente pode pensar também no patchouli. O patchouli, ele é extraído da folha, mas o aroma dele é terroso. Então a gente pode entrar com ele como essa ligação com a terra e também com essa força de vontade, essa persistência do elemento água. Quando a gente começa e não termina, quando a gente tá meio mole, não sei se eu vou fazer, não consigo. O patchouli, ele traz pra gente essa força da água, sabe? Essa força de persistir, de seguir no nosso propósito. Então é um óleo muito interessante. E o cedro também vai estar totalmente ligado à força de vontade, né? A fortalecer essa nossa força de foco e de atenção, que a gente precisa às vezes se manter ali atento. Vai ficar gravada assim. Eu vou deixar aqui no IGTV, né? Quando eu acabar aqui, eu vou deixar aqui gravada para vocês. E aí quem quiser rever, anotar qualquer coisa, tá bom? Bom, e da parte mental, gente? A parte mental, a gente fala do inverno, ele vai estar ligado o quê? Ao período de quietude. Então o inverno vai ser um período maravilhoso para a gente meditar, por exemplo, para a gente ter momentos de silêncio, para a gente ficar mais voltado com a gente mesma, para a gente se nutrir da gente. Sabe? Quando a gente pensa em estação e a gente pensa em ciclos, e aí, enquanto mulher, a gente pode pensar até em ciclo menstrual, o inverno seria exatamente o período menstrual, sabe? Que é um período de quietude, de você ficar você com você ali, né? Eu comigo, eu vou me nutrir, eu vou pensar,
sabe, em quem eu sou de verdade, o que eu preciso deixar, o que eu preciso seguir comigo. É um momento da gente fazer a autoavaliação e da gente estar com a gente, da gente se nutrir de quem a gente é. A gente tem esses momentos yin e yang. Yang é o verão, né? Yang é o momento, e se a gente for falar de período menstrual, por exemplo, seria a ovulação. É um momento de expansão, é um momento de eu ir, né, de eu conversar com o outro, de eu expandir os meus projetos, de eu expandir os meus planos. E esse momento, não que não seja o momento de eu expandir, se eu estou num projeto, logicamente eu estou fazendo, mas é importante a gente ter esse tempo da gente se nutrir da gente entrar em contato, da gente se permitir levar a nossa atenção para o nosso mundo interno. Porque muitas vezes a gente vai na vida e a gente tem um dia a dia tão cheio de afazeres e de coisas que a gente fica ali no que a gente está fazendo, e a gente não para um tempo para voltar para dentro. Então o inverno é esse momento, que é um convite para a gente olhar para a gente, meditar. Meditar é muito a gente se nutrir da gente, de quem a gente é em essência, a gente se reconhecer. Quem eu sou, o que da minha vida eu faço, o que eu realmente quero, o que realmente é importante para mim, quais são as verdades que eu comprei dos outros que não são as minhas verdades. Então fazer essa autoavaliação é um momento ideal da gente ficar quietinha com a gente, da gente ter esses momentos, de ficar com a gente se nutrindo dessa nossa verdade. E para meditação, para momentos de silêncio, a gente já falou aqui, um óleo essencial muito interessante é o próprio olíbano. O olíbano ele vai ser um óleo muito interessante para meditação. O vetiver também é um óleo que traz a gente também para a terra, traz a gente para o momento presente, que às vezes uma mente muito turbulenta, né, muito vai para lá, vai para cá, trazer a gente para esse chão aqui, o vetiver vai ser legal. E o sândalo também. Sândalo é um óleo que a gente pode usar para meditação, ele é um óleo que tem essa função espiritual, de conectar. A gente fala de conexão até de todos os chakras e tudo mais, né? Então é um óleo que a gente pode usar também, ele tem uma energia muito interessante, apesar de ser um óleo de ação, mas é um óleo de ação com presença, ação a partir de quem eu realmente sou. Então também é muito bem-vindo. Bom, então o que a gente falou hoje? Vou fazer um resuminho aqui. A gente falou de corpo. Então, quando a gente falou de corpo, a gente falou principalmente de aquecer, falamos das especiarias, das coníferas, falamos ali do sistema, né, de proteger a nossa imunidade, fortalecer a nossa imunidade. A gente falou do titri, do olíbano, do tomilho. Breu branco, Thelma, maravilhoso. Ele vai ser ali junto com o olíbano. Perfeito. Para meditação é ótimo também. Breu branco e breu preto. Eles levam a gente também para... Eles são resinas, mas eles levam a gente... A sensação é para a profundeza da terra. São óleos espiritualmente muito importantes. Bem lembrado, maravilhoso. O breu branco e o breu preto, eles vão ser muito... A função deles é muito próxima do olíbano. São da mesma família botânica, que é a família das burzeráceas, e a gente pode usar da mesma forma para meditação. É muito legal. Gergelim, então, para a gente fazer oleação no corpo. Para a questão do medo, a gente pode trabalhar com aromas terrosos, a gente pode trabalhar aí com cedro, com patchouli para força de vontade e olíbano para meditação. Então a ideia, gente, do inverno é a gente aquecer, manter o corpo, porque o frio, lembra sempre disso, o frio vai tender a retrair a musculatura, a enrijecer. Então, questão física, a gente precisa o quê? A gente precisa aquecer para mover e para manter relaxada. Quando a gente fala da nossa mente, das nossas emoções, a gente vai estar falando, né? O inverno ele vai ter essa relação com o medo. Então, a gente tem esses aromas que vão trazer para a gente coragem, trazer para a gente presença, essa inteireza. E a gente fala do nosso estado mental, que é um estado apropriado, é um momento apropriado para a interiorização, para a meditação, para a gente estar com a gente. Então, muitas vezes a gente está muito quietinha no nosso canto e a gente, às vezes, vive numa sociedade que, né, o certo é a gente estar muito falante, estar muito para lá, estar muito para cá, e a gente fica se sentindo até desajustada. Então, às vezes, é bom a gente entender que esse momento é um momento que, naturalmente, a gente vai ficar um pouco mais introspectiva, e é isso aí, sabe? Aproveitar esse momento para a gente rever nossas questões, nossas emoções, para a gente se conhecer.
Quem tiver alguma dúvida, o que eu queria falar para vocês era isso. Quem tiver alguma dúvida, pergunta aqui, que eu vou respondendo. Maria Eugênia falou aqui, a pele fica mais ressecada. Pois é, por isso que o óleo de gergelim é muito legal para nutrir a pele. No inverno ele vai ser o óleo mais indicado para fazer essa nutrição. Tristeza, Marcela, eu acho que assim, laranja é maravilhoso, né? Laranja e bergamota, eu acho que são óleos que são muito interessantes para trazer alegria. Ylang-ylang também, sabe? Dependendo do que, né? Às vezes essa tristeza, se tem alguma coisa que a gente queria controlar e não consegue, o ylang-ylang pode ser muito interessante também para trazer esse querer tirar a nossa vontade de controlar tudo. Mas a alegria, eu acho que a bergamota e os cítricos, eles trazem leveza pra gente, né? A alegria e leveza, da gente levar a vida de uma forma mais leve, que a gente às vezes, dependendo da nossa mente, e eu falo isso com propriedade, porque a minha mente é assim, eu tenho que ficar atento o tempo todo, porque às vezes a nossa mente dramatiza tudo, então às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, e aquilo, parece que aquilo vai ser para sempre, que aquilo não vai ter jeito. E a gente vai ficando, sabe? A gente se coloca, a mente vai levando a gente num lugar onde a gente vai ficando triste, vai ficando às vezes preocupada, amargurada. E aí, para trazer essa leveza da gente ver, peraí, ó, a vida é movimento, as coisas vão mudar, daqui a pouco muda e vamos lá, sabe? Para trazer essa leveza de lidar, eu acho que os cítricos são maravilhosos. E a laranja é um óleo fantástico, barato, um cheiro super legal. E se eu não tenho óleo essencial de laranja, eu compro uma laranja, descasco, pego, aperto a casca e cheiro. Então, assim, eu acho que laranja é muito legal para alegria. Óleo de gergelim com laranja ou bergamota para trazer alegria. Pô, muito legal, né? Você faz aquela oleação. Se quiser, coloca ali uma gotinha de um gengibrezinho. Gengibre com laranja vai ficar maravilhoso. Sabe? E aí você faz, aquece um pouquinho o corpo, traz alegria, traz movimento. O gengibre tonifica o pulmão. O pulmão é o do outono. Só que ele tá ligado à nossa energia vital, ele tá ligado muito à questão da tristeza. Então, gengibre com laranja para tonificar, trazer de volta essa energia, sabe? De alegria e de, sabe? Energia vital mesmo. O gengibre e a laranja podem ser uma dupla fantástica. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, coloca aqui. Deixa eu ver que horas são, gente. 8h07. Bom, eu vou deixar essa live gravada, tá? Ela vai ficar aqui no perfil. Depois quem quiser olhar, quem quiser anotar alguma coisa. Óleo de rícino. Leila, óleo de rícino é um óleo muito, muito denso. Tipo, não dá pra você fazer oleação com óleo de rícino, senão você vai... É muito denso, sabe? Mas ele pode ser indicado, ele é indicado para dor. Se você tiver dor muscular, dor no joelho, dor muscular, dor articular ou muscular, né? Essa região do trapézio toda dolorida e tal, você pode colocar óleo de rícino, mas você vai diluir ele com óleo de gergelim. Você não vai colocar só óleo de rícino. Você pode colocar, por exemplo, 80% de óleo de gergelim e 20% de rícino. Você mistura e aí faz a sua sinergia ali. Só o óleo de rícino puro não, ele é muito grudento, ele é muito denso até para ser absorvido, sabe? Então é legal você colocar 20 ou 30% dele e o outro. Ana Paula, meia-noite em Portugal. Gente, pessoal, eu vou ter que mudar meus horários aqui, eu vou ter que fazer o horário pessoal de Portugal de manhã, ou então assim, umas 4 horas da tarde, para ficar um negócio mais saudável. Obrigada, Ana Paula, ficar aqui. Leila, Ivânia, Adriana, Maria Eugênia, Leila. Obrigada, gente. Então a gente se vê semana que vem aí no Jardim das Emoções. Quem não se inscreveu, se inscreve. Segunda, terça e quarta vai ser super legal. A gente se vê semana que vem, então. Beijo pra vocês.